o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O governador Eumano de Freitas esperou quase 1 ano e meio após o início da gestão para fazer a primeira mini-reforma no secretariado e tornar a máquina administrativa mais ágil, menos burocrática e mais produtiva, especialmente do ponto de vista da visibilidade dos projetos, das ações e dos programas desenvolvidos pelo Estado. Quem chega agora com mais detalhes é o repórter Sátiro Salles. Descontente com o desempenho em algumas áreas da administração estadual, o governador Eumano de Freitas anunciou na noite desta segunda-feira a sua primeira reforma do secretariado após inquietações. Pela manhã, Eumano havia feito a troca na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, saindo Samuel Elânio para a entrada de Roberto Sá, delegado da Polícia Federal. Havia uma inquietação com fraco desempenho de titulares das pastas e dirigentes de órgãos. A oxigenação no primeiro escalão do governo ainda não acabou. Há um descontentamento com outras áreas da gestão, mas possíveis trocas de secretários ficarão para o final do ano, após o segundo turno das eleições municipais. As mudanças, que passam também por arranjos políticos e pré-eleitorais, focam principalmente na revitalização do secretariado, que, embora com pouco mais de 1 ano, dava sinais de cansaço e envelhecimento. Eumano sentiu a necessidade de rejuvenescer a máquina. A mexida no secretariado atingiu uma das principais pastas da administração, a infraestrutura, antes ocupada pelo engenheiro Antônio Ney, apadrinhado do ex-senador e presidente regional do Republicanos, Chiquinho Feitosa. A saída de Ney foi antecipada há 1 mês pelo site Ceará Agora. O comando da Secretaria de Infraestrutura passa às mãos do advogado Hélio Winston, irmão do presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. E no contexto pré-eleitoral, Luísa Sela, filha de Isolda, deixa a pasta da Cultura para compor como vice a chapa de Evandro à Prefeitura da capital. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida. Em princípio, são muitas mudanças, mas outras poderiam também ter sido feitas, porque, como bem disse o Sátiro Salles, o governador Eumano de Freitas dá sinais de completa insatisfação com o desempenho de secretários e também de dirigentes de órgãos públicos. Gente que estava lá na secretaria ou à frente de empresas e órgãos da administração estadual, mas sequer se dispunha a dar entrevista, a fazer palestra, a falar o que o governo vinha e vem realizando. Então, nesse desempenho, deixando abaixo da expectativa, o governador Eumano de Freitas usou a caneta para dizer o seguinte: basta, é hora de oxigenar a máquina administrativa, mudar no momento estratégico pré-eleitoral, que o governo precisa ter ainda mais visibilidade para converter as ações e os bons frutos da administração para os palanques dos aliados na disputa pelas prefeituras. Essa é uma das primeiras mudanças que chegam também no viés político, administrativo e pré-eleitoral. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, Luzenor, a gente tem que dizer o seguinte: essas mudanças, elas sacudiram ontem, né, o início desta semana, que é uma semana curta, uma semana de Corpus Christi, que não é um feriado aqui propriamente dito, mas altera o funcionamento de muitas coisas, e ela começa exatamente num período em que também se questionava muito essa questão da desenvoltura da equipe, do primeiro escalão do governador Eumano. Nós estamos aí ao pouco menos de 1 ano e 6 meses de gestão, e já se falava exatamente da necessidade de se fazer essa mudança. Lembrando que o Eumano, ele anunciou essa equipe dele antes mesmo dele assumir, um pouco antes, depois que ele foi eleito ali no final do ano, e aí ele então
criou uma expectativa naquela questão da paridade de gêneros, de uma equipe que estaria dividida meio a meio entre homens e mulheres e tal. O fato é, Luciano, a gente tem agora a expectativa em relação à mudança que está sendo feita agora, que começou ontem com a queda do Samuel Elânio, do secretário de Segurança Pública, mas é claro, a gente vai saber exatamente o impacto dessas mudanças e qual é o efeito que ela terá no novo ritmo que será dado à gestão do governador Elmano quando esses secretários começarem a mostrar os seus resultados. Por enquanto, é uma sinalização positiva. Positiva no sentido de que ele resolveu mexer numa equipe que ele claramente demonstrava que não estava satisfeito. E a gente percebe aí que tem componentes, né, para você avaliar que vão de interesses políticos, questões de natureza política, mas também questões de natureza administrativa, ou seja, são pontos que agora nessa mexida que foram feitas, nessa mini-reforma, o governador Elmano tenta dar solução para esses dois casos. Do ponto de vista administrativo, Beto, na área da segurança pública, o governador precisa sim dar uma radicalizada nas ações para tentar frear, neutralizar o elevado índice de criminalidade, de homicídios, e é um desafio para o governador Elmano de Freitas. Nós temos um histórico sobre a atuação das facções criminosas, a elevação no número de assassinatos, de feminicídios, de roubos e furtos, e talvez com essa mudança o governo crie uma expectativa para melhorar esses índices na área da segurança pública. Era uma cobrança que ele vinha sofrendo, que estava gerando assim desgastes, arestas dentro do governo e que culminou na semana passada, Luciano, quando então o secretário Samuel Elânio, diante desses números, diante dos casos e principalmente do entendimento de que o índice de violência no estado do Ceará está de fato insuportável, ele veio com aquela frase de dizer que os índices estavam razoáveis. Isso, na realidade, foi, digamos assim, o que culminou com essa decisão da exoneração de Elânio. Não que isso provavelmente não fosse acontecer, mas acredito que isso precipitou em função exatamente da repercussão que isso causou na mídia, nas redes sociais, aquela frase dele que depois ele veio a público tentar esclarecer, corrigir, que havia sido mal interpretado. Quer dizer, na realidade, segurança pública é mesmo um calcanhar de Aquiles na gestão Elmano. Precisa dar resultado? Precisa. Inclusive o governador, pelo que eu ouvi, ele foi aí procurar um novo substituto e foi se aconselhar, receber orientações do diretor-geral da Polícia Federal para nomes, e chegou então nessa indicação do Roberto Sá, que já foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, já foi do BOP no Rio de Janeiro, já foi da Polícia Militar, mas atualmente é da Polícia Federal. Saiu, ele foi secretário de Segurança Pública quando o governador do Rio de Janeiro era o Pezão, teve momentos de muita turbulência lá também na gestão dele, diga-se de passagem, mas é claro, tudo isso é muito cedo. Uma coisa é certa, que ele tem experiência, que enfrentou como secretário de Segurança o Rio de Janeiro, que a gente sabe que é um estado dificílimo em relação à segurança. Então, o que trouxer aqui para o Ceará não será novidade nenhuma para ele enfrentar o que hoje nós enfrentamos aqui em relação à segurança. Ainda no campo administrativo, com repercussão política e pré-eleitoral também, Beto Almeida, uma das grandes derrotas nessa mudança do secretariado foi, sem dúvida, a queda de Antônio Ney, da Secretaria de Infraestrutura, apadrinhado do empresário e presidente regional do Republicanos, Chiquinho Feitosa. Chiquinho, que é uma pessoa próxima à estrutura de poder, ao governo do estado, indicou lá no início o nome de Antônio Ney para comandar uma super secretaria, uma poderosa secretaria de infraestrutura, mas deixou nessa agenda de 1 ano e meio lacunas, brechas que precipitaram a queda, no caso de Antônio Ney, da Secretaria de Infraestrutura, representando sem dúvidas uma derrota para o líder do Republicanos, Chiquinho Feitosa. Exatamente, Luciano. Inclusive havia muitas reclamações por parte de aliados e deputados em relação à lentidão nas obras, na lentidão em relação a demandas que eram apresentadas para investimentos, para obras de infraestrutura aqui do estado do Ceará, nos municípios cearenses. Havia essa reclamação em relação a esse ritmo que tinha sido imposto na Secretaria de Infraestrutura e que, portanto, havia sim uma cobrança por mudanças nessa pasta, mas ela não foi a única, porque na verdade nós tivemos mudanças em 4 pastas
estratégicas e no restante mais em 5 órgãos da Secretaria do Governo do Estado. Permitam-me fazer um acréscimo ainda só para concluir essa análise sobre o Republicanos, Beto, que o líder empresarial Chiquinho Feitosa perdeu a Secretaria de Infraestrutura, mas tem expectativa e já está nos bastidores trabalhando para o Republicanos emplacar um nome na chapa de Evandro Leitão à Prefeitura. O Republicanos integra a base de apoio ao governo do Estado, é o braço político da Igreja Universal e, portanto, aí está a informação colhida nos bastidores políticos sobre a movimentação de Chiquinho Feitosa de indicar uma mulher com perfil evangélico para compor a chapa de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza.